Então, olha aqui, ó. Bem, agora eu vou estudar com você uma técnica de integração de uma integral onde a expressão que você está integrando, silêncio, envolve uma expressão da forma A2 mais x2, tá? Na aula passada você viu raiz quadrada de x2 menos A2, agora envolvendo A2 mais x2. Então, para isso, você precisa observar o seguinte, é que dado A positivo, tá? A seguinte mudança, a mudança de variável θ igual ao arco tangente de x sobre A, tá? θ igual ao arco tangente de x sobre A, ela define uma bijeção, tá? Do seguinte conjunto, do intervalo menos AA em, tá? Menos π sobre 2 de R em menos π sobre 2, π sobre 2 aberto, tá? Que é a inversa da I tangente. A I tangente vai do intervalo menos π sobre 2 aberto, π sobre 2 aberto, intervalo aberto, por exemplo. Intervalo aberto, menos π sobre 2 em R. Então, θ igual a arco tangente de x sobre A vai de R. Por quê? Porque dado A positivo, se x é real, x sobre A é real. Então, você tem uma bijeção. Tá bom? Tá bom? Desse conjunto nesse. Agora, além disso aí, você tem o seguinte. É bom frisar, é bom ressaltar o seguinte, além disso, várias coisas você tem aqui. Se θ é igual ao arco tangente de x sobre A, quem é x? A tangente de θ. Tá? Quem é exatamente para você fazer a mudança de variável por uma substituição, né? Substituição trigonométrica. Quem é o dx? Em verdade, a melhor maneira de se expressar é você vai transformar a sua integral algébrica numa integral trigonométrica. Quem é o dx? Quem é dx? Quem é aqui? Se o x é a tangente de θ, quem é o dx? Quem é dx? Se o x é a tangente de θ, quem é o dx? A. Tá faltando uma coisa, o quê? Dθ, exatamente. A secante ao quadrado de θ, dθ. Outra coisa. Quem é o x2 mais A2? Quem é o x2 mais A2? Fica o quê? Fica A2 vezes, né? Porque vai ficar A2 tangente ao quadrado de θ, né? Que é o x2, mais
A2. Coloco o A2 em evidência, fica A2 vezes o quê? 1 mais A tangente ao quadrado de θ, que dá quanto? Quanto é que dá? Secante ao quadrado de θ, muito bem. Secante ao quadrado de θ. Portanto, se aparecer raiz de x2 mais A2, se aparecer raiz de x2 mais A2, isso dá o quê? Dá o módulo de A, que é A, vezes o módulo da secante de θ. Acontece que a secante de θ é 1 sobre o cosseno de θ. E nesse quadrante aqui, o cosseno é positivo. Então, isso fica só a secante de θ. Ok? E você tem várias coisas aqui, ó. Olha, observe aqui, ó. Se o x é a tangente de θ, quem é a tangente de θ? Quem é a tangente de θ? Quem é? Tangente de θ é quanto? X sobre A. Tá? Além disso, quem é a secante de θ? Quem é a secante de θ? Quem é? Raiz de x2 mais A2, raiz de x2 mais A2, tá? Dividido por quem? Dividido por A. E você deve observar o seguinte: se você tem a tangente e a secante, você tem o seno de θ. Quem é a tangente de θ? Quem é? Quem é a tangente de θ? Ó, se você pega a tangente de θ dividido pela secante de θ, olha aqui a observação. Quem é isso? Quem é a tangente de θ? Seno de θ sobre o cosseno de θ. E quem é a secante? 1 sobre o cosseno de θ. Portanto, quem é esse quociente aqui? É o seno de θ. Ou seja, a tangente dividido pela secante dá o quê? Dá o seno de θ. Mas quanto é que dá a tangente dividido pela secante? Dá x sobre o quê? Raiz quadrada de x2 mais A2. E, portanto, quem é o... E aí, quem é o cosseno de θ? Ah, cosseno de θ, você sabe daqui, ó. Quem é o... Portanto, não. Aqui é o portanto que sai disso. E quem é o cosseno de θ? A partir desse aqui, quem é o cosseno de θ? A sobre raiz de x2 mais A2. Falta o quê? Bem, falta a cotangente de θ. E você sabe por que a minha preocupação em descobrir quem são as funções trigonométricas em θ, né? Que na resolução da integral, tá? Que vai aparecer quando eu fizer essa mudança de variável, levar de x para θ, tá? E quem é a cotangente de θ? Ora, a cotangente de θ é A sobre x. É A sobre x. E quem é a... Qual é que está faltando? Quem é? A cossecante de θ. A cossecante de θ, já podia botar aqui, né? Então, a cossecante de θ é 1 sobre o seno de θ, que dá a raiz de x2 mais A2 sobre x. Raiz de x2 mais A2 sobre x. Novamente eu falo, você precisa memorizar todas essas fórmulas? Não. Você só precisa memorizar essa daqui, ó. Qual é a mudança? Ou seja, você precisa dessa, portanto, você tem essa.
E dessa daqui você tira tudo com o meu triângulozinho mágico, aquele triângulo, né, que te permite tirar todas essas informações. Qual é? Você pega um triângulo retângulo aqui, tá? Aqui é o θ, né? Aqui é esse triângulo, então você tem o θ aqui. E olha, para a tangente de θ ser x sobre A, onde é que está o x, onde é que está o A? Quem é a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então você coloca o x aqui, o A aqui, pelo teorema de Pitágoras, isso é raiz quadrada de x2 mais A2. E você tem todas essas informações, ó. Ó, tangente de θ é x sobre A. Quem é o seno de θ? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Está aqui, ó, seno de θ. Quem é o cosseno de θ? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Está aqui, ó, cosseno de θ. Certo? E se você tem o seno e cosseno, você tem tudo. Tá? Secante, né? É inverso do cosseno. Tá? A cossecante, inverso do seno. E a cotangente é o cosseno sobre o seno. No caso aqui, inverso. Entendido aí? Então essa é a mudança de variável. Essa mudança de variável aqui, primeiro você observa que ela define uma bijeção de R, aonde, hein? Menos π sobre 2, π sobre 2. Aí isso te permite, é bom frisar isso aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo, ó. Que se aparecer raiz quadrada de x2 mais A2, isso dá o quê? A secante de θ. Tá? Não tem módulo, porque eu estou no primeiro quadrante. Então vamos aplicar isso para resolver integrais. Integrais. Vamos dar um exemplo. Essa é a aula 9, né? Deixa eu buscar a aula 9 aqui, pegar os exemplos já prontos. Essa é a aula 9, ó? Você tem que botar no drive. Você tem que botar no drive. No Dropbox. Eu só botei no Dropbox, foi? Então eu não sincronizei, eu acho. Esqueci. Então, resolver essa integral aqui, ó. Ó. Integral da raiz quadrada de 25 mais x2. Ó. Raiz quadrada de 25 mais x2. Essa daí. Então, quem é essa integral? Tá. 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 Então, qual é a mudança, hein? Essa é uma integral que envolve, é uma integral desse tipo, ó, aqui, ó. É uma integral desse tipo, envolve raiz de A2, envolve A2 mais x2, onde o A é 5. O A é 5, tá? Então essa integral aqui é a integral de quê? Raiz quadrada de 5 ao quadrado mais x ao quadrado, integral em x. Tá certo? E eu quero saber quem é essa integral. Então, qual é a mudança? Qual é a mudança? θ igual a tangente de x sobre A. Então, com a mudança
de variável, θ igual ao arco tangente de quem? X sobre 5, tá certo? Onde o x é real, né? X é real. Então, tem-se, né? Agora o que eu vou precisar? Primeiro, é que o θ, é bom frisar que primeiro, ó, o θ pertence a que intervalo, hein? Menos π sobre 2, sempre lembrar isso, tá? Θ pertence a esse intervalo. Mais, quem é o x? O x é 5 tangente de θ. O que eu preciso de início é isso aqui. É o x e eu preciso de quem? Do dx. Quem é o dx? Quem é? De início eu preciso disso. Depois na integral, talvez eu precise de mais informações. As informações que eu vou recuperar, né, com o auxílio desse triângulozinho mágico aqui. Então, o dx, quem é? Dx é 5 secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Dθ. Então, daí já saio que eu já posso fazer a mudança de variável. E vamos ver se dá certo, se serve. Então, vejamos. Então, quem é a integral de raiz quadrada de... sim, formação importante, né? Então, aqui é uma vírgula. E eu já sei que raiz de 25 mais x2, quem é isso? Quem é? É 5 vezes secante de θ. Tá? Então, daí, você faz todo o jogo. Raiz de 25 mais x2, integral em x, fica com aí. Integral de quem? Ó, integral de 5 secante de θ, 5 secante de θ, vezes, isso aqui é o raiz de 25 mais x2, vezes do dx. Quem é dx? 5 secante ao quadrado de θ, 5 secante ao quadrado de θ, dθ. Então, quanto é essa integral? Isso aqui fica 25 vezes integral da secante ao cubo de θ dθ. E eu falei, memorize essa integral, que ela é recorrente. Integral da secante ao cubo. E quanto é a integral da secante ao cubo, hein? Quanto é? Eu mandei, você precisa memorizar logo, porque se isso não aprova, olha dizendo, não aprova, cai nessa integral aqui, se você não memorizar, você vai ter que fazer a conta de novo, vai ter que usar a integração por partes. Então essa é a integral utilitária, tá? Quanto é a integral da secante ao cubo? Metade de quem? Secante de θ vezes a tangente de θ, mais o meio do logaritmo natural do módulo da soma com a secante, da secante de θ com a tangente de θ. Então isso fica o quê? Como é que eu escrevo? 25 sobre 2 secante de θ vezes a tangente de θ, tá bom? Mais 25 sobre 2 vezes o quê? O logaritmo natural do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. Módulo da soma, né? Vamos. Tá bom?
Então, isso aí, nem sempre o que eu falo é que eu escrevo, né? Porque, veja, se eu coloco, ó, logaritmo natural do módulo da secante de θ mais a tangente de θ, isso, rigorosamente falando, é uma coisa. O que é o logaritmo natural do módulo da secante de θ mais a tangente de θ? É isso, ó. Logaritmo natural do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. Tá? O que eu falei foi isso, mas eu estou pensando nisso. Então, cuidado, tá? Muito cuidado com o que se fala e o que se escreve. Verdade, o jeito correto de se falar isso é o logaritmo natural do módulo de quem? Da soma da secante de θ com a tangente de θ. Tá? Mas tudo bem. Agora eu preciso saber quem é a secante de θ, a tangente de θ, em termos de x. Por quê? Porque a integral é em x. Tá? É em x. Mas quem é que vai dar a secante à tangente de θ? Quem é? Esse triângulozinho aqui, ó. Olha aqui. Quem é a tangente de θ? Quem é a tangente de θ? X sobre 5. Então eu venho aqui, ó, construo o meu triângulozinho mágico. Tá? Tá aqui o θ. E se a tangente de θ é x sobre 5, tá aqui a tangente de θ é x sobre 5. Como eu disse, eu não preciso memorizar, tá? Eu já mostrei para vocês que essa construção aqui funciona, porque ela recupera todas essas informações aqui, prévias, tá bom? Bem, onde é que está o x? X está aqui, 5 está aqui. E aqui quem é? Raiz quadrada de x2 mais 25. x2 mais a2. Ok? Entendido? Pronto. Então agora é só substituir, ó. É só substituir. Então vamos lá. Isso fica 25 sobre 2, vezes a secante de θ. A secante de θ é o inverso do cosseno. Quem é o cosseno? 5 sobre a raiz, né? Então quem é a secante? Raiz quadrada de x2 mais 25 sobre o 5. Olha aqui, ó. Ó, a secante de θ. Ó. Raiz de x2 mais a2 sobre a. Funciona, tá? Veja que isso aqui eu descobri antes do triângulo. O triângulo é só para você poder recuperar todas as informações rapidamente. A tangente de θ eu tenho. A tangente de θ quanto é? X sobre 5. Mais 25 sobre 2. Vezes o quê? Logaritmo natural de quem? Do módulo da secante de θ. Quem é a secante de θ? Tem raiz quadrada de x2 mais 25 sobre 5. Mais o quê? Mais quanto? X sobre 5. Tá bom? Isso tudo mais uma constante. Fica mal feito. Mais uma constante. Vou colocar a constante aqui. Tá certo? Agora, um alerta para você. Se você se der por satisfeito, está aqui a resposta está correta. Mas se você consultar um livro de cálculo decente, tá? Provavelmente a resposta que você encontrará não será essa. Será outra. Por quê? Por causa da seguinte observação que eu vou fazer aqui para você, ó. Tá? Olha aqui, ó. Agora vamos dar uma parada, ainda não completei não, vou completar. Olha aqui, ó.